Pois é, pessoal, parece que a turma do vermelho recuou. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que pairou vários editoriais e eu prometo que é a última vez que eu tô falando disso aqui. Do fato da camisa da seleção virar vermelha. A gente vai falar sobre isso. Vamos analisar aqui também uma matéria da revista Veja. Pessoal, a revista Veja detonou o governo Lula. Eu tô vendo aquela época da Lava Jato, com aquelas capas escancaradas do Lula com cara de medusa, falando da corrupção exacerbada, ou seja, um verdadeiro déjà vu. E o governo Lula não tem a menor condição de vencer em 2026. Qual vai ser a narrativa que eles vão utilizar? Qual vai ser o argumento que eles vão utilizar? Tá, vamos bater um papo sobre isso aqui com vocês. Vamos falar também do Donald Trump. Pois é, o Donald Trump, o cara é estrategista. Você pode falar o que for do Donald Trump, você pode gostar, não gostar do Donald Trump, mas o Donald Trump entrou num embate agora de perseguição mesmo da agenda woke, ou seja, eu vou para cima dos comunistas, esse papinho de comunista aqui nos Estados Unidos não vai dar certo. Antes, quem se achava, né, no direito de ter um passaporte constando ali mulher, mas nasceu biologicamente homem, teve tudo revisto. Quem queria defender grupo jamais nos Estados Unidos está recebendo pé na bunda, e quem está indo contra as ideias de liberdade de expressão, das liberdades individuais, está tendo o dinheiro cortado. É isso que o Donald Trump está fazendo. E aí, agora, ele acaba de levar mais uma vitória, né? Mais um passo contra a galera da esquerda. O Nicolas Ferreira também se manifestou. Vocês estão sabendo que o Nicolas Ferreira foi condenado. No último editorial, eu até falei, não, eu já sabia que o Nicolas ia ser condenado. E uma pessoa escreveu, não, mas parece que você está torcendo para ele ser condenado. Pelo contrário. Para mim, o Nicolas Ferreira hoje é um dos caras que mais tem o meu respeito dentro da política. O que eu tô falando é o que eu tô vendo. Para que eu vou tapar o sol com a peneira e mentir para vocês que não, a lei no Brasil ainda funciona? O Nicolas Ferreira não deveria ser condenado. Eu sou contra isso. Mas eu sei que se o Nicolas Ferreira espirrar em cima de um esquerdista, eles vão falar que ele está tentando passar vírus para esse esquerdista e matar o esquerdista, é capaz dele responder por homicídio. É isso que está acontecendo. É o que o Brasil virou depois que a Left People tomou conta da história toda. Os caras são radicais, vocês sabem disso. Agora vem falar, parece que você está torcendo. Não, os caras são radicais e ponto, certo? Mas vamos lá, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, tá? Isso é muito importante pra gente, a gente bater nossa meta aí, 2 milhões de seguidores. Vamos lá, pessoal, vamos começar falando disso aqui. Acho que é a última vez que eu falo disso aqui. CNN. A CBF muda a versão e afirma que as cores do uniforme da seleção serão mantidas. É ridículo o que a CBF queria fazer. Ela queria colocar uma camisa vermelha para a seleção brasileira. É uma cinta, é uma vergonha, é um tapa na cara do brasileiro. Ah, não, é só os bolsonaristas que estão chiando. Mas não, até o Neto esquerdista foi lá detonar, né? Falou que é uma vergonha. O Galvão Bueno, que nem entra em pautas políticas, falou, olha, vocês estão violando a história do Brasil. Mas é o que o PT mais faz, violar, abusar da história do Brasil. Após a Confederação Brasileira de Futebol abrir o jogo sobre os rumores de uma camisa vermelha na seleção, a entidade soltou uma nota que muda a versão e sinaliza que, segundo o uniforme, seguirá sendo o uniforme azul. Por meio de nota oficial, a Confederação havia declarado uma versão sobre o tema. Entretanto, cerca de 2 horas depois, a CBF mexeu na nota e esclareceu com um parêntese, que queria dizer reafirma o compromisso com o Estatuto. O Estatuto prevê que as cores da camisa brasileira serão as cores da bandeira. O que tem de vermelho na nossa bandeira, além da vergonha, né, do rubro da vergonha de quem não é petista, porque esse não tem vergonha na cara, além do sangue das pessoas que morrem por faltas de hospitais, por causa da roubalheira, né? Então não tem razão de ser verde, amarelo, azul e branco. Pronto. Quer usar essas cores? Use. Não vem com chorumela, bem feito, né? A população não está tão otária quanto antes. Isso é bom.
tá? Matéria da revista Veja. Cara, eu gostava demais das capas da Veja, né? Eu lembro quando eu era mais moleque, né? Na época lá do impeachment da Dilma, né? 10 anos atrás. Então, eu via aquelas capas assim, antes da Dilma, ainda no governo Lula, né? Lá para 2012 já tinha começado os escândalos de corrupção, e aí vinha aquelas capas do Lula com a medusa na cabeça, assim, ó, um monte de cobra, assim, falando como é que era? O mito da corrupção, ou sei lá o que da corrupção. Pois eu tô vendo isso voltar e acontecer de novo. Possibilidade de CPI sobre o INSS pode complicar o plano eleitoral do Lula. Tá só progredindo. Daqui a pouquinho eu vejo a capa da medusa. Daqui a pouquinho. A oposição anunciou uma comissão parlamentar de inquérito sobre o roubo nas aposentadorias. O Partido Liberal disse ter o apoio formal de 171 deputados, pré-requisito para justificar uma CPI. A decisão sobre a comissão agora é do presidente da Câmara, Hugo Mota. Criação de CPI nunca é boa notícia para o governo, qualquer que seja. Porém, no Palácio do Planalto e no Partido dos Trabalhadores, há quem acredite que Lula até poderá se beneficiar de uma investigação parlamentar sobre a roubalheira nas contas de 7 milhões dos aposentados e pensionistas. Então vem cá, vamos entender o que está acontecendo. Roubaram os aposentados, isso é fato. E aí criaram a narrativa. O Lula diz que foi o Bolsonaro. Os fatos mostram que é no governo PT. O que acontece? Vai rolar uma CPI. A oposição, o cara que está sendo acusado, todo mundo fala do PT, está falando, foi o Bolsonaro. O partido do Bolsonaro quer a CPI. O lógico não era que o Lula quisesse a CPI para mostrar que o culpado é o Bolsonaro? Governistas agem para barrar uma abertura de CPI do INSS. Parlamentares governistas se mobilizam para impedir a abertura da CPI do INSS, sugerindo a criação de uma comissão externa para investigar o esquema de fraudes envolvendo descontos indevidos em benefício de aposentados e pensionistas. Agora a pergunta que o Evandro fez aqui é a seguinte: se o governo está dizendo que a fraude no INSS é culpa do Bolsonaro, por que o próprio governo está tentando impedir uma CPI para investigar o caso? Então me responde, se o governo acha que a culpa é do Bolsonaro e você fosse o governo, você ia mover a CPI ou ia parar ela? Por que o governo está recuando? É simples, não tem como recuar. O que vai acontecer? O governo Lula vai gastar bilhões aqui para segurar essa CPI se ela começar. Se não tiver dinheiro, meu amigo, vai queimar o governo Lula totalmente. Porque assim, ficou escancarado. Olha assim, a matéria do Mário Sabino. Quem que ameaça a democracia, hein? É a rede social, que vocês tanto defendem e que tem que acabar porque nós falamos? Ou o ladrão que rouba o aposentado? O STF, o governo Lula e a imprensa estão empenhados em fazer você acreditar que a ameaça à democracia nacional são as fake news veiculadas por rede social. Não é verdade. Fake news de rede social são facilmente desmontáveis. A ameaça à democracia continua a ser o kit secular que nos atinge desde a época colonial, quando nem existia a moderna democracia. Kit composto por patrimonialismo, corrupção, fraude, impunidade, incompetência e ignorância. A ameaça à democracia é, por exemplo, o roubo de 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas sob o olhar negligente de 2 governos. E aqui ele coloca o Bolsonaro e o Lula, se é que se trata só de negligência. Só que o que ele não pode esquecer é que na gestão Bolsonaro é que uma medida provisória foi aprovada para tentar inibir as fraudes. É já na gestão Bolsonaro que existiu, né, essa medida provisória para tentar inibir fraudes. Simples assim. Simples assim. Né? Então, tentar jogar a pecha para os dois? Não sei. O embate vai ficar. Foi Bolsonaro, foi Lula. Só que ninguém pode também esquecer que 64% de todas as fraudes que aconteceram, desde quando se acontece fraudes, foram no governo, no último governo do Lula agora. Né? E aí, cara, a cada vez que passa, o que está acontecendo? A gente começa a ter mais informações de que foi aqui
que as auditorias foram travadas. Olha só o que foi publicado pela Bia Kiss. Olha só. Como é que a cúpula do INSS agiu para travar essa auditoria do TCU, meu caro? Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Na verdade, tentando evitar e conseguindo fazer evitar que as recomendações da área técnica do TCU não fossem adiante. Porque o acórdão do TCU de junho do ano passado, ele é muito claro ali em estabelecer diversas diretrizes e recomendações para coibir essa, vamos dizer, farra ali dos descontos associativos que acabaram propiciando também essa operação da Polícia Federal. Houve o acórdão, mas houve depois o recurso. E o que mais chama atenção, o recurso não foi apenas do INSS, o recurso também foi apresentado, outros recursos, justamente por entidades que foram alvo da Polícia Federal na operação da semana passada, com o mesmo pedido semelhante, que era suspender ali parte, pelo menos, das recomendações saneadoras do Tribunal de Contas da União. 2 entidades, pelo menos. Aí a gente está vendo o pedido que o INSS faz para o próprio Tribunal de Contas, pedindo justamente que não seja cumprido o acórdão no tocante ao bloqueio automático dos benefícios para a verbação de novos descontos, né, que era uma recomendação. Você bloqueia tudo porque está acontecendo aqui uma verdadeira farra. O próprio INSS, que seria o alvo da auditoria, pede para suspender. E o muito interessante também, Thaís, nessa apuração, o que aparece ali na outra tela, que eu vou pedir para a Natália, nossa editora-chefe, mostrar. Quem que assina esse pedido? O então Procurador Federal do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, afastado do cargo na semana passada pela Polícia Federal. Ou seja, o INSS, a cúpula do INSS, pediu para que as medidas saneadoras aplicadas e recomendadas pelo TCU não fossem aplicadas na prática e acabaram não sendo. Por quê? Porque este relatório, este processo, vamos dizer assim, ele tem como relatoria lá no TCU o ministro Haroldo Cedras, que desde então ele já chegou a pautar algumas vezes no plenário esses recursos, mas retirou. Nas nossas contas aqui isso aconteceu em 5 ocasiões, que ele pautou e depois ele retirou. De alguma maneira, Thaís, na minha percepção, já estou com outras colegas aqui da CNN e de outros veículos também nessa cobertura, isso reforça a ideia de que o governo atual, o INSS atual, o Ministério da Previdência atual, de certa maneira foi conivente com muitas das coisas que aconteceram. Logo que a operação foi deflagrada, a gente sabe que houve uma tentativa ali de uma operação política por parte do Palácio do Planalto, porque esse esquema teve ali o seu desenrolar entre 2019 e 2022, o governo Jair Bolsonaro. Só que ele continuou em 2023, continuou em 2024, claro. E explodiu inclusive nesses anos. Ou seja, não é algo com coloração partidária, é algo que envolve da esquerda à direita, Congresso Nacional inclusive. Pois é, você vê que é um caso bem grave. Só que é inequívoco que o grande escândalo, que a grande parte veio agora na gestão Lula. Então assim, a gente tem que expor aqui o que aconteceu. Agora a grande questão não é um caso novo, é um caso que acontece há anos, só foi potencializado. Teve uma cena aqui, que foi publicada pelo Luiz Lima, e olha só, uma senhora, uma idosa aposentada, bateu boca ali dentro do momento que eles ouviam Lewandowski, e o governo Lula defendendo que a culpa é do Bolsonaro. E aí, o pessoal do Partido Novo mostrou uma idosa que falou para ele, não, foi o governo Lula que fez isso comigo. Dá uma olhada. Olha aqui, olha aqui. Eu estou sendo enganada pelo governo que aí está. Um ano. Com a palavra, governo Bolsonaro. Quem vai repor esse comunista de Louis Vuitton. Comunista de Louis Vuitton. Quem vai repor? Ela veio para nós assim, ela veio. Eu preciso da necessidade. Quem vai repor esse dinheiro para mim? Quem? Já queria saber isso, só isso, simples assim, porque a gente é vítima e a gente não tem voz, infelizmente, tem um ano que eu estou sendo enganada.
nada. É por um governo que a gente tem fé, mas está aí, ó. Infelizmente. Parabéns a dona Eximar, né, que tá cobrando seus direitos lá. E é isso, né? É assim. Isso aqui ainda vai dar muito pano pra manga, não tenho certeza. Vamos falar do Donald Trump aqui, tá? Donald Trump. Harvard cede a pressão de Trump e muda nome de departamento. O que o Donald Trump tá fazendo? O Donald Trump quer acabar com a agenda woke, com a agenda Free Palestine, com a agenda Viva o Hamas. Ele quer acabar com isso aí. Tá? E o que o Donald Trump tá fazendo? Foi e falou para Harvard, olha, tem financiamento público para Harvard e vocês estão promovendo o antissemitismo aí dentro. Parem com isso. A Harvard falou, não, nós somos ricos, nós não vamos mexer e nós não vamos fazer isso. O Donald Trump falou, não, tá bom, 4 bilhões de dólares que iam para vocês, tá fora, acabou, não vou mandar dinheiro para vocês mais. E aí o que aconteceu? A Universidade de Harvard mudou o nome do seu departamento de diversidade, equidade e inclusão em meio à crescente tensão com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cujo governo a instituição processou por congelar parte de seu financiamento federal. Em um e-mail enviado nesta segunda-feira a estudantes e membros da universidade divulgado à imprensa nesta terça-feira, o diretor do escritório de Del Sherry, Anna Sheriston, disse que será nomeado para a comunidade e vida no campus com efeito imediato. Ou seja, vai mudar, vai ter que mexer. Quando o Donald Trump fala que vai cortar dinheiro e vai partir para cima, né, ele está sabendo o que está fazendo. Ou seja, o cara está bem articulado. Né? E assim, parece que a agenda woke, a agenda esquerdista lá nos Estados Unidos, está indo mal. Ontem o Donald Trump acabou tendo uma notícia, né, de que a aprovação do Donald Trump é a pior dos últimos 80 anos. Por quê? Porque quando você corta na carne, corta na navalha, isso é normal. Aconteceu a mesma coisa com o governo Milley. Tá? Então isso é normal. Mas o que a gente tem em vista aqui é que, ora, que o resultado começar a aparecer, se aparecer para os Estados Unidos, né, que é um jogo perigoso, né? Tudo que é econômico é um jogo perigoso. E aí, meu amigo, vai ser muito importante para o Brasil também. Por quê? Porque se o Trump for mal, isso reflete na eleição aqui no Brasil. Se o Trump for bem, reflete na eleição aqui no Brasil. Então, todo brasileiro de direita está torcendo muito para que o Donald Trump vá muito bem lá nos Estados Unidos, para que isso seja reflexo aqui na Brazuela, tá bom? Vamos lá, pessoal. O Nicolas Ferreira fez publicação aqui, escreveu o seguinte, ó. Se eu tivesse feito rachadinha, estava absolvido, mas eu fui na tribuna, coloquei uma peruca e cometi o crime de dar a minha opinião. E aí ele posta aqui, ó, deputada Nicole, Justiça do DF condena Nicolas Ferreira a pagar R$200 mil. Cara, assim, cá entre nós, se o Nicolas Ferreira falar, gente, doa R$1 aí para pagar isso, tá feito, né? Isso não é o problema. O dinheiro não é o problema. O simbolismo disso é o grande problema. É o grande problema. Se o Nicolas pedir R$1 para cada um, não, ninguém me doa mais de R$1. Mas quem quiser doa R$1. Já tá resolvido o problema. Tá resolvido, R$200 mil. É assim, tá? Um cara como o Nicolas é fácil. Agora, a grande questão que fica e que paira no ar é, cara, e a segurança jurídica e a democracia no Brasil de um parlamentar poder defender aquelas pautas que são dele, que ele foi eleito para isso, é o deputado mais bem votado do Brasil, ele não pode falar representando quem votou nele tem aquele discurso. Né? É absurdo, é insano. É insano. O que eles fazem? Os deputados de esquerda falam o que quiserem. É absurdo. Né? Agora os caras de direita não podem falar nada. Vamos lá. Isso aqui pega o Lula pela gola e dá uma dor de cabeça pro cara. Dá uma olhada nisso. O maior grupo partidário do país, a Federação União PP, desafia o governo Lula com gestos à oposição. Né? Longe de um próximo do outro, segundo a matéria do Globo. A Federação do União PP
lançada como maior força política do Brasil, sinaliza distanciamento do governo Lula e aproximação à direita, especialmente ao ex-presidente Bolsonaro. A maior força política do Congresso, com 109 deputados e 14 senadores, bem como em número de prefeitos, 1.330, e governadores, são 6, a aliança desafia a atual gestão ao defender menos intervenção estatal na economia. Cara, eles estão vendo que vai quebrar. O Rueda, né, que é esse que está na foto aqui, o presidente da União Brasil, e o Ciro Nogueira, eles já entenderam. A esquerda é um câncer que definha aos poucos todas as riquezas do Brasil. Ponto. Ponto, ponto. Né? Já definha todas as riquezas do Brasil. Já a direita é que traz prosperidade econômica, e eles sabem disso. Né? E eles sabem disso. Outra matéria tratando sobre isso. Federação entre União e PP pode se afastar da base de Lula, afirma Ciro Nogueira. Ou seja, é a maioria dos deputados pulando fora do barco. E quando um grande grupo pula fora do barco, os caras falam, opa, eu que vou estar do lado do perdedor. E aí vem outros partidos mais ao centro que começam a se alinhar com eles, né? Começam a se alinhar com eles. Então, assim, é inequívoco que a força da direita em 2026 vai ser gigantesca. O que se tem aqui? Que realmente tem uma costura do Temer para Bolsonaro permanecer inelegível e um candidato com o apoio do Bolsonaro vencer. Tarcísio, Caiado, alguém, né? Vamos lá. O Zanin, ele foi confrontado pela OAB por causa de tirar os celulares dos advogados. A cena mais ridícula que o Brasil já viu quanto aos advogados, né? Assim, é um tapa na cara de todos nós, advogados. É uma violência moral contra os advogados que estão lá para fazer a defesa, precisam fazer pesquisa ali, não podem gravar uma audiência. Ah, por quê? Porque a figura do Felipe Martins não podia aparecer. Isso é ridículo, isso é patético por parte da Suprema Corte. Só que é o seguinte, o Zanin foi questionado pela OAB. O Zanin precisou explicar para os integrantes da OAB por que mandou lacrar celulares de advogados e jornalistas presentes no julgamento do segundo núcleo da trama golpista, né? Errata é o que eles escreveram aqui, trama golpista. E aí ele falou, não, ali, fiquem tranquilos, foi uma medida excepcional. O título da matéria aqui, já pode trocar o nome para Supremo Tribunal Excepcional, porque todo dia tem uma exceção. Abre exceção para julgar ex-presidente no tribunal, sendo que não tinha. Abre exceção para julgar os presos do 8 de janeiro no tribunal, porque não tinha. Abre exceção para intimar um deputado porque ele falou algo que é da atribuição dele, porque não tinha. Abre exceção para mandar um decreto falando para a Câmara, ó, vocês não podem fazer o que a Constituição manda vocês fazerem. Abre exceção para a vítima ser o juiz. Abre exceção para juízes impedidos julgarem o opositor político. Abre exceção para tudo. E quando nós temos uma corte, um Supremo Tribunal excepcional, nós temos um tribunal de exceção. Não tem jeito de você esconder isso mais. Eu sei que é perigoso até falar isso, mas não tem jeito de você esconder isso mais. O Brasil não respeita as leis e as constituições mais. Já era. Já acabou. Já acabou. Pessoal, tem um vídeo que eu separei para vocês aqui. Vocês não estão sentindo falta da esquerda falar sobre a Marielle Franco? Não estão sentindo falta porque o cara que mandou matar a Marielle Franco tá em casa. Tá assistindo. Quem sabe tá até assistindo nosso vídeo aqui. É isso que tá acontecendo. E aí o que acontece? A esquerda perdeu a indignação. Tem uma jornalista chamada Madeleine Laxo, né? Pessoal, quem conhece ela e tá me assistindo, manda para ela. Eu acho ela excepcional. Eu acho ela uma mulher muito sensata, né? É lógico, não concordo com tudo que ela fala, e provavelmente, se ela conhece o meu conteúdo, não vai concordar com tudo que eu falo, mas ela é muito... Ela não, eu falo que ela não é jornalista, né? Ela é uma médica. Por quê? Porque ela é cirúrgica nas falas que ela utiliza. Olha só, cadê a esquerdalha agora para defender a honra e a imagem da Marielle Franco? Escuta só. A vereadora mais importante da história da humanidade foi abandonada por essa esquerdalha. Não porque quem matou Marielle. Quem mandou matar Marielle, que quem mandou mandar matar Marielle. E queriam enfiar isso na conta do Bolsonaro de qualquer jeito.
Queriam, não porque é vizinho do Bolsonaro, porque já cruzou na rua com o Bolsonaro, porque apertou a mão do Bolsonaro, porque ligaram da portaria do Bolsonaro para o assassino, era cada hora uma história. Enquanto podia culpar o Bolsonaro, a Marielle era a única pessoa assassinada do Brasil para a esquerdalha, porque dava para pendurar no Bolsonaro. A hora que descobre quem foi, fica 6 anos. Quem mandou matar a Marielle? Quem mandou matar a Marielle? Descobre. Prende o cara. Aí Xandão, que não soltou o Clezão por questão de saúde, vai lá e bota esse cara na rua. E pra esquerdalha, tá tudo bem. Porque a esquerdalha usa, abusa das pessoas e joga fora. E agora tá no poder por causa dos isentões. Faz o L agora. Faz o L. E aí? Falar o quê, né? Falar o quê? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E daqui a pouco a gente tá de volta com o nosso último editorial para vocês. Grande abraço.